Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre o aspirador de pó inteligente C30B, da Liectrux. Eu vou deixar os links dele para você na descrição do vídeo, tá? Bom, a primeira coisa que eu reparei nesse aspirador é que ele é um pouquinho maior do que eu tinha imaginado quando eu vi a foto na internet. E é bem mais bonito também. Se você olhar de perto, chega até a aparecer um espelho. E tem umas formas geométricas, uns padrões, não sei, que deixa o acabamento dele super estiloso. Esse é um aspecto interessante dele também. Quando está em funcionamento e você levanta o aspirador, ele para de trabalhar. Então, para quem tem criança em casa, já sabe que ele é bem seguro. E voltando aqui, ele tem esses pentes nas laterais que giram quando ele está ligado. Isso faz com que os cantos não fiquem de fora, né, na hora da limpeza. E o aspirador também tem um aplicativo para celular, e daqui a pouco eu mostro como ele funciona. Você pode escanear esse QR Code aqui, ou buscar por Tuya Smart na loja de aplicativos. Tem para o iOS da Apple, né, e também tem para Android, então as duas plataformas aí estão bem atendidas com esse aspirador de pó. Essa aqui é a rodinha que direciona o aspirador. E já essas aqui atrás são as que impulsionam ele, né, pra frente ou pra trás. E nessa parte ficam as escovinhas, na boca do compartimento de poeira, que é onde aspira, né. Uma das coisas que eu notei enquanto eu usava é a duração da bateria. Mesmo eu deixando o aspirador C30B ligado a tarde toda, andando pela casa, desenfiando por debaixo da cama e tal, não chegou nem a 30% da bateria, só pra você ter uma ideia. E a minha sala tem mais ou menos uns 25 metros quadrados, eu acho. Eu não cheguei a medir, mas é mais ou menos isso. E isso sem contar os quartos e a cozinha. Então, se tem uma coisa que dá pra dizer com certeza desse aspirador, é que a duração da bateria é muito boa. O aspirador fica carregando durante umas 4 ou 5 horas e depois já tá pronto para outra, sabe? Esses aqui são os panos que vem com ele na caixa. São 2 e você pode ver que um deles aqui tá mais escuro, é porque ele tá meio molhado, ainda não deu tempo de secar. Eu tava usando, né? Olhando de perto, dá pra ver que ele é bem costurado na borda. Não fica desfiando, sabe? As fibras são atoalhadas. Ela absorve bem e isso é bom para passar pano no chão. A peça de passar pano é diferente da peça que armazena o pó. Então, depois de trocar os compartimentos, que é bem simples, né? A gente coloca esse aqui, já com 350 ml de água, e deixa o robozinho C30B fazer o trabalho. Porque sim, além de aspirador inteligente, essa belezinha da Liectrux também faz o favor de passar pano úmido no chão pra gente. E enquanto ele passa o pano, também tem uma função bem leve de aspirar, mas eu não recomendo usar a função de pano sem ter aspirado de verdade antes, porque essa função extra do compartimento de pano não tem filtro, então é só pra tirar algo que tenha caído no caminho de última hora mesmo, sabe? Tipo cabelo com farelo. Esse paninho aqui é fixado na parte de baixo através de um velcro. Eu vou colocar com uma mão só porque eu tô segurando a câmera, mas dá pra ter uma ideia, né? E o velcro é bom, ó, tá vendo? Não solta fácil. Então não precisa ter medo de ele escapar durante a limpeza, porque com certeza não vai. O velcro prende mesmo. E se você estivesse perguntando sobre o resultado da limpeza, olha, o que eu posso dizer é que eu tô bem impressionada, viu? E esse aspirador da Liectrux, o modelo C30B, né? Tem um poder de sucção muito bom, é 3000 PA, que é bem mais do que os que tem no mercado por aí, que eu vi, né? E a precisão dele é bem melhor que os outros aspiradores automáticos que a gente vê no mercado, porque esse daqui tem um sistema inteligente, então ele não fica só naquele esquema de bate e volta, sabe, parecendo um carrinho aleatório andando pela sala. Aqueles bate e volta, ele faz uma limpeza meio aleatória. Então tem vários pontos que acaba ficando meio sujo. Já o aspirador C30B faz um zigue-zague pela casa, enquanto ele ainda vai criando um mapa do ambiente para não deixar nenhum ponto sem atenção.
Eu fiquei acompanhando ele pelo aplicativo do celular enquanto ele limpava a casa e realmente ele voltava nos pontos que tinha pulado. Isso é super legal. Mopping mode. Sobre a função de passar pano, da primeira vez que eu usei, eu achei que soltava água demais. Só que depois eu percebi que é só nos primeiros metros, sabe? Ele precisa soltar bastante água no início para molhar o pano. Então isso é normal. Aí depois de alguns metros, assim, ele já começa a fazer a dosagem certinha. Então não deixa o chão encharcado. Isso é um ponto bom. Sobre o tipo de sujeira que ele limpa no modo de pano de chão, é basicamente tudo aquilo que a gente não precisa fazer força para tirar, sabe? Tipo esfregar. Isso ele não tira, ele não tem força para tirar aquilo que a gente precisa esfregar. Mas se você passar ele todos os dias, não vai dar nem tempo de sujar a casa. Antes de comprar ele, eu passava pano uma vez por semana e o pano saía bem sujo. Mas como o aspirador C30B faz tudo sozinho, eu deixo ele trabalhar, né? Então, todo dia ele aspira o chão, depois eu troco o compartimento para passar pano. E com isso praticamente não sobra aquelas sujeiras mais difíceis de tirar. Mas se sobrar alguma coisinha, é só pegar e tirar naquele ponto específico. Fora isso, é perfeito. E falando em perfeito, ele também é bom para quem tem criança em casa, porque eles brincam bastante no chão, né? Ou engatinhando, jogando brinquedo no chão, coloca coisa na boca, essas coisas. E também para quem tem cabelo comprido ou bicho de estimação, porque quem tem sabe, né? Pelo e cabelo para todo lado. Eu não tenho paciência de ficar varrendo, passando o aspirador, o manual, sabe? Todo dia. Eu trabalho, estudo e quando eu tenho tempo pra mim, não dá vontade de ficar limpando, né? Então eu deixo nosso amiguinho aqui, o aspirador inteligente C30B, passeando aí pela minha casa todo dia. Com isso, o que resta pra mim no chão é só aquelas manchas mais persistentes que eu falei, né? Que quase nunca tem. E também as teias do teto, porque, né, convenhamos, o aspirador é bom, mas ele ainda não aprendeu a subir nas paredes. E outra coisa interessante sobre o aspirador C30B é que ele sobe e desce degrau de até 1,5 cm, mas ele não cai de escada. Então, se você tem um degrau de descida na sua casa, o sistema anti-queda dele não vai deixar ele cair. Eu tinha medo disso quando eu comprei, né, o aspirador de pó inteligente, só que isso não tem esse problema, porque ele realmente, quando ele chega numa beirada, ele volta, mesmo que você queira pegar o controle remoto e forçar ele pra frente, ele não cai. Então, quem tem escada, degraus em casa, fica tranquilo que ele não vai sair capotando por aí. Agora, sobre o aplicativo, essa é uma das coisas mais legais que o aspirador da Electrolux, o modelo C30B, tem. Depois que você instalar o aplicativo e parear o dispositivo, dá para controlar ele remotamente, colocando ele para limpar, pausar, mandar ele de volta para carregar, e também dá para mudar a força da sucção do aspirador. Também dá para programar um horário para ele trabalhar com uma agenda. Pode ser programado para fazer o serviço só uma vez ou todos os dias. Na verdade, você escolhe os dias, né? Se é, por exemplo, só nas segundas-feiras, ou de segunda a sexta, ou todos os dias da semana. Dá para fazer tudo isso. E no horário programado, o aspirador inteligente vai sair da base de carregamento e vai aspirar a casa toda. Eu percebi que ele tem um delay de mais ou menos 1 minuto. Então, por exemplo, se você colocar para aspirar todos os dias às 4h30 da tarde, ele vai começar às 4h31. Mas isso é o de menos. O importante é que, sim, esse agendamento funciona.
Então, você deixa lá o C30B no cantinho e todo dia, naquele horário que você programou, ele vai sair aspirando a casa sem que você precisa fazer mais nada. É claro que se você quiser que ele também passe pano no chão, você vai ter que trocar a peça, né? Mas é super simples e rápido, então não tem nenhum problema quanto a isso. Agora a parte do mapeamento inteligente. Essa parte eu achei legal demais. Quer dizer, eu achei tudo legal, mas quando eu comprei o aspirador C30B, eu duvidava um pouquinho que isso ia dar certo. Mas como é que funciona mesmo? Quando ele começa a andar pela casa, dá pra ver pelo aplicativo onde ele já passou. Fica marcado as partes onde ele bateu em algo, que são tipo os móveis ou a parede, e as partes onde ele ainda não foi, que tá em preto no mapa. Ele é chamado de aspirador inteligente porque quando fica uma parte sem passar, depois ele acaba voltando naquele ponto, mesmo que seja depois de andar pela casa inteira. Então o processo todo pode demorar um pouco, mas o tempo exato dele limpar a casa, aspirar ou passar pano, vai depender bastante do tamanho da casa, né? Mas o que importa é que ele vai fazer o que ele tem que fazer. É legal ficar acompanhando onde ele tá, e no começo é até engraçado ver ele trombando nas coisas, empurrando o banco de plástico, que é mais leve, né? Mas enfim, a experiência, além de útil, né, obviamente, é divertido também. Sobre esse mapeamento, tem um detalhe. O aspirador C30B não arquiva a planta da sua casa. Então, a cada vez que você pega e levanta ele do chão e coloca de novo, ele cria um mapa novo. De início, eu achei que isso fosse ser um problema. Eu achei ruim, realmente. No começo pensei, nossa, caramba, né? Não fica arquivado. Mas depois eu percebi que a parte inteligente dele é voltar nos pontos onde ele ainda não tinha passado. Tanto o aspirador quanto o pano. Então é meio que irrelevante o fato dele arquivar ou não a planta da casa. Mesmo porque você pode acabar levando ele de um ponto a outro, então não precisa arquivar, basta ele fazer o serviço dele, andando, passeando pela casa e voltando nos pontos onde ele não tenha ido, que ele faz, e o fato de arquivar a planta da casa realmente é desnecessário. Sobre os modos de limpeza, além de escolher a força da sucção, tem como escolher a limpeza automática, que é quando ele anda onde ele conseguir, em todos os lugares que ele consegue encontrar. Tem a limpeza de apenas cantos, onde ele sai fazendo um contorno pela casa inteira. Tem o modo de limpar um cômodo, onde ele não vai ficar procurando portas para entrar, ele fica só focado em uma área. E tem também o modo de epicentro, que é quando ele parte do centro, né? Obviamente chama epicentro, e vai abrindo o círculo. Esse modo é bom para passar pano em algum líquido derramado, por exemplo, num ponto só, ou para aspirar alguma coisa que tenha caído e que não precise daquele zigue-zague padrão. Tipo, sei lá, aquele momento clássico que a gente derruba, sei lá, o pó de café no meio da cozinha, sabe? Então, um outro modo que o aspirador C30B da AliExpress tem é o controle remoto. Tanto pelo controle que vem com ele, quanto a partir do celular, que os dois funcionam do mesmo jeito, dá para você controlar por onde o aspirador C30B vai andar. O que é bom quando a gente quer levar ele para aspirar, por exemplo, em um lugar específico e talvez de um alcance difícil. Um exemplo simples é embaixo da cama, só que tem uma porção de vãos onde ele pode entrar para aspirar ou para passar pano. E com controle remoto ou aplicativo do celular, a gente direciona o aspirador para onde a gente quer. Cara, é bem divertido. Agora, quanto ao barulho do aspirador, o C30B não dá pra dizer que ele é super silencioso, tipo que você não vai nem ouvir ele. Afinal, é um aspirador, né? Mas eu tenho um aspirador tradicional em casa, daqueles bem ensurdecedores, sabe? Que não deixa nem eu ouvir se tem alguém batendo na porta, de tão alto que ele é. Eu posso dizer com certeza, o C30B da AliExpress tem um ruído bem baixo,
não é incômodo, não sobrepõe os sons da casa. Por exemplo, a gente tem que às vezes ficar atento a alguma coisa, né? Não só a batida na porta, mas algum alarme, telefone ou até a música. E ele não incomoda quem esteja dormindo também, principalmente se a porta do quarto estiver fechada, né? Então, nesse quesito, ele realmente é bem silencioso em comparação com outros aspiradores. Por se tratar de um aspirador, ele pode ser considerado como um aspirador bem silencioso. Depois de ter usado o aspirador C30B por uma semana, já ficou aquela sensação de ah, meu Deus, como é que eu não tinha isso antes, né? Porque, sério, já faz dias, bom, uma semana, né? Que eu não preciso nem passar vassoura em casa. E o chão tá reluzente. Dá até gosto de andar descalço, sentar no chão, principalmente nesses dias quentes, né? Nossa, é sem comparação. É o tipo de custo-benefício que faz você liberar um tempo pra si mesmo, sabe? Eu gastava mais ou menos, uns 40 minutos, mais ou menos, pra passar vassoura na casa inteira. Ou, quando eu usava o aspirador manual, levava lá mais ou menos uma meia hora. Agora eu tenho esse tempo livre, todos os dias. E para passar pano, então, era mais de uma hora perdida, para depois eu me sentir quase morta, né, com as costas doendo. E como eu fazia isso só uma vez por semana, tinha um pouco mais de sujeira no chão do que normalmente teria. Eu não tinha tempo para ficar passando pano todo dia, né? Mas agora, com o C30B, é só deixar ele lá. Com isso eu ganho pelo menos 5 horas livres por semana, se for calcular o tempo que eu levava varrendo ou aspirando e passando pano no chão. É sério, pelo menos 5 horas. Pode parecer pouco, mas tem muita coisa que eu deixava de fazer porque eu não tinha essas 5 horinhas no fim de semana. E agora eu tenho. E com menos esforço ainda, óbvio, e tendo a casa mais limpa do que antes, porque é todos os dias que eu deixo ele passando o aspirador e depois eu deixo ele passando um paninho e fica bem limpo mesmo. Sabe aquela satisfação de entrar na sua casa e ver aquele chão limpinho, sem eu ter levantado um dedo? Então, é bem isso. Quando eu fui pesquisar antes de comprar o C30B, eu achei ele na Amazon por mais de R$2.000. Então, o veredicto final para esse produto, o aspirador de pó inteligente C30B da AliExtras, é recomendadíssimo. Sério, é muito bom. Cumpre totalmente o que promete e ainda por cima é bonito, com esse ar todo tecnológico, você não acha? Se você tinha alguma dúvida sobre a compra, pode ir em frente. Acesse os links aí na descrição, que estão com preços interessantes. E eu vou ficando por aqui. Tchau!